Pode se assentar, por gentileza. Amado Padre Confrade do Odiapá, queridos diáconos, amados irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando o nosso padroeiro, São Cristóvão, um homem de oração, um homem forte, um homem valente, um homem que não esmoreceu na fé. E nada melhor do que falar, e a liturgia nos proporciona isso, é o tema da oração. Hoje toda a liturgia vai nos conduzir, sobretudo para o tema da oração. E Lucas, dentre vários temas que ele aborda ao longo do seu evangelho, como por exemplo o tema da mulher, o tema do pobre, o tema da misericórdia, o tema do Espírito Santo, mas ele também aborda o tema da oração. E Lucas, o evangelista, ele várias vezes vai trazer justamente essa dimensão de Jesus orante. Ele refere a oração de Jesus no batismo, antes da eleição dos 12, antes do primeiro anúncio da paixão, no contexto da transfiguração, após o regresso dos discípulos da missão, na última ceia, no Getsêmani, na cruz. Em geral, a oração é o espaço de encontro de Jesus com o Pai, o momento do discernimento do projeto do Pai. E veja como começa o evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E aí presta atenção como Jesus responde: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. E aí Jesus continua a oração. Mas veja como ele começa ensinando os discípulos a rezar. Ele começa ensinando os seus discípulos que na oração o discípulo ele tem que se colocar nas mãos de Deus, como um filho coloca. Outro microfone. Então Jesus começa ensinando aos seus discípulos que eles devem se colocar na oração como filhos que se colocam no colo de um pai. Por isso que ele começa a oração dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Então toda a oração que nós buscarmos realizar tem que ter esta atitude, este sentimento de que nós realmente somos filhos amados de Deus. E Jesus, ele se sentia este filho amado do Pai, este filho querido. E todas as vezes que ele se recolhia em oração, ele se colocava nessa atitude de filho. Veja, em um certo momento os discípulos estavam navegando, Jesus estava com eles na barca, e diz a palavra que Jesus estava deitado nos fundos da barca, deitado num travesseiro, segundo o evangelista Marcos. E aí, em um certo momento, como nós bem sabemos, os discípulos se deparam com uma tempestade. Aqui nós estamos em Itajaí, onde temos o trabalho da pesca, e muitos adentram no mar para pescar, e com certeza passa por muitas tempestades lá em meio ao mar. E aqui aconteceu com os discípulos essa tempestade, e eles ficaram apavorados, ficaram com medo, e eles foram ao encontro de Jesus, foram acordar Jesus. E aí Jesus, com muita serenidade, ele acalma a tempestade. Mas veja o detalhe desta passagem,
Jesus está deitado na polpa, não na proa do barco. A polpa é a parte de trás, aonde o mestre, aonde o capitão comanda o barco. Mas diz que Jesus estava deitado num travesseiro, e no grego, a palavra mais certa para traduzirmos, no grego, não é travesseiro, é um pequenino travesseiro. Aquele travesseirinho daquela criancinha, bebezinha, que o papai e a mamãe colocam aquele bebezinho no berço, com todo carinho, com toda delicadeza, ele coloca ali, o papai e a mamãe colocam aquela criança naquele travesseirinho pequenininho. Para dizer o quê? Para dizer que Jesus estava nos braços do Pai. A confiança que Jesus tinha no Pai era uma confiança inabalável. E a nossa oração tem que ser assim, como se colocarmos no colo do papai. Numa confiança total, numa confiança inabalável, aonde o medo não se achega, porque eu tenho um papai. E Jesus, na sua oração, ele chamava Deus de papai, papaizinho. No Antigo Testamento, Deus sim era referenciado como pai, mas não era o pai. Deus era visto como pai. Agora Jesus está dizendo, não, Deus não é como um pai, Deus é pai, Deus é papaizinho, Ele me ama com um amor eterno, e Ele me conhece pelo nome, o meu nome está gravado nas palmas de suas mãos. Esse Deus me ama, esse Deus é um papaizinho, carinhoso, terno, afetuoso, que não me abandona, que não se esquece de mim. Então, quando me colocar em oração, quando vocês se colocarem em oração, se coloquem nessa atitude de filhinhos amados do papaizinho. Se coloquem nessa atitude filial. Por isso, na oração do Pai Nosso, a palavra mais importante é esta: Pai. Pai. Eu me recordo, nós morávamos perto de Ituporanga, Aurora, talvez alguns conhecem, já passaram por lá. Eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, quando nós estávamos lá. Sempre que terminávamos o trabalho do dia, quando era verão, o meu pai e os demais que trabalhavam na roça iam tomar banho num rio, e esse rio era bem profundo, até tinha bastante correnteza, e tinha uma ponte que devia ter, sei lá, da onde ela passava até o rio, sei lá, uns 20 metros, e os adultos pulavam de lá, pulavam de bico, porque era profundo o rio, não tinha pedra. E um certo dia eu estava lá na ponte, e meu pai disse, se joga. Imagina, com 5, 6 anos de idade, aquela altura toda, mas meu pai estava lá embaixo, não sei se a câmera vai conseguir me pegar, mas o meu pai estava lá embaixo, com os braços erguidos, e ele dizia, se joga, Elton, se joga. E eu comecei a chorar, eu comecei a ter medo de me jogar, daquela altura, eu tinha 5, 6 anos de idade. E aí, depois de muita insistência dele até brigar comigo, eu me joguei. E quando eu ia bater na água, meu pai me pegou. Daí ele brincou comigo, me mergulhou, me molhou todo. Na segunda vez eu não pensei 2 vezes, eu já corri, subi lá e me joguei de novo, porque meu pai estava lá embaixo. Ele era forte.
Ele não ia deixar eu me machucar, porque Ele me ama. Essa confiança, porque a primeira vez que eu me joguei com insegurança, mas depois eu vi que Ele me amava e Ele me cuidava. Então, na oração, nós temos que ser esses filhos que se jogam nos braços deste Pai amoroso. Nós não devemos ter medo de se jogar nas mãos de Deus, de abrir o nosso coração para Deus, deixar a sua graça nos transformar. E veja que coisa importante que deve ser dita para nós, essa nossa caminhada espiritual, e que fazemos tão belamente aqui na Paróquia São Cristóvão. Veja, nós temos que ter consciência que a nossa oração não muda Deus. Deus é um ser necessário, Deus não muda. Nós sim mudamos, somos seres contingentes. Hoje existimos, já amanhã talvez não existiremos. Um dia eu tinha cabelo, hoje já não tenho mais cabelo, né? Um dia eu não tinha barriga, no outro dia, passou-se um tempo, há 40, 50 anos, barriga, não é? A mulherada, um dia tinha um cabelo viçoso, bonito, hoje tem cabelo branco. Um dia eu estava trabalhando, hoje já estou aposentado. São as contingências. Nós mudamos, mas Deus não muda. A nossa oração não muda Deus. Seja ela de súplica, seja ela uma oração de louvor, de intercessão ou de ação de graças, como nos ensina o catecismo, essas modalidades de oração, elas não mudam a natureza de Deus, elas não mudam a essência de Deus, mas muda o nosso coração. À medida que eu me torno um homem, uma mulher de oração, quem é transformado sou eu pelo amor deste Pai. A graça vai me transformando, a graça vai me assemelhando ao coração de Jesus. E aí eu vou crescendo numa vida de santidade como São Cristóvão. Como eu dizia no início, um homem valente, um homem de fé, mártire, não negou a sua fé, foi decapitado. Mas essa fortaleza de São Cristóvão não veio do nada. Essa fortaleza de São Cristóvão era porque, com certeza, certamente, ele era um homem de vida interior, ele era um homem de oração, ele era um homem que se colocava aos pés de Deus como um filho amado do Pai. Por isso que ele não esmoreceu na fé. E para que nós também não venhamos a esmorecer, a esfriar na nossa fé, nós temos que, a exemplo de São Cristóvão, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo também de Abraão, da primeira leitura, sermos homens e mulheres orantes. Nós precisamos dessa intimidade com o Pai. Alguns têm dificuldade de rezar com o Pai. Alguns são mais íntimos da pessoa de Jesus. Eu por muito tempo cresci tendo essa intimidade com Jesus, até porque tem imagem por todos os lados, tem imagem de Jesus misericordioso, tem imagem de Jesus crucificado, tem imagem de Jesus ressuscitado. Nós nos familiarizamos, é mais humano. Outros se familiarizaram mais com a pessoa do Espírito Santo. E eu sempre tinha essa facilidade de rezar com a pessoa de Jesus e com a pessoa do Espírito Santo do Pai, não. Por quê? Porque eu remetia a figura de Deus Pai à terrena. E nós temos que buscar desvencilhar essa barreira psicológica que muitas vezes está dentro de nós, como eu tinha, porque eu associava a figura terrena do Pai à figura divina do Pai. São duas figuras distintas, diferentes. Deus Pai é Deus, Ele não falha, Ele não erra. Meu Pai é humano, luta com as suas fraquezas como eu e você lutamos.
Mas muitos têm, quando fala de Deus Pai, não conseguem se colocar nas mãos do Pai. Talvez por uma infância difícil, coisa desse tipo. Mas nós temos que superar isso, porque o nosso Pai é esse papaizinho. Esse papaizinho. Esse Deus que é carinhoso, esse Deus que é Pai. Basta nós recordarmos da parábola do filho pródigo. Quando o filho volta, o pai, ele corre. Quando ele avista, ele corre ao encontro do filho. Ele abraça o filho, ele beija o filho. Quando nós nos colocamos em oração, nessa intimidade nas mãos do Pai, o Pai nos abraça, o Pai nos beija, o Pai nos enche de afago, de carinho, de ternura, porque Ele anseia por essa amizade, por essa intimidade com Ele. Ele anseia para que o meu coração repousa no coração dEle, porque Ele sabe que eu e você precisamos desse amor. É esse amor que cura, esse amor é um remédio que restaura o nosso interior, nos fortalece na caminhada. Como diz São João da Cruz, o amor de Deus é um remédio eficaz. Então nós precisamos desse amor, desse Pai maravilhoso. Nós temos que tirar da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso coração, aquela imagem de um pai bravo. E aí, me permite, não sei se o Padre Geraldo está assistindo, mas não tem como não lembrar de Deus Pai, olhando para a figura paterna, bondosa do Padre Geraldo. Ontem mesmo ele colocou no nosso quarto balinhas. Ele com Covid colocou balinhas lá. Mas é o carinho de um pai. Agora, se nós, olhando para uma figura humana, nos enchemos de alegria pela paternidade carinhosa dele, imagina a paternidade de um Deus. E aí nós podemos entender tudo depois que Jesus vai falar no Pai Nosso: pedir e recebereis, buscar e achareis. Batei e vos será aberto. Claro, vamos pedir como filhos. E qual é o pai que não dá ao filho aquilo que realmente precisa? Só não dá se não pode. Não é verdade? Às vezes, vou já ir terminando a homilia, mas a gente que já viveu uma certa penúria na vida, às vezes queria comer uma coisa, mas o papai e a mamãe não tinham dinheiro para comprar. Hoje a gente tem tudo. Hoje os filhos têm um quarto cheio de brinquedos. Eu queria um bonequinho do Jaspion e não tinha. O pai e a mãe achavam muito caro, não tinham dinheiro. Achavam muito caro, não tinham dinheiro, eu gostava. Hoje eu vou na casa dos meus sobrinhos, eles têm tudo, todos os brinquedos, e Homem-Aranha, Homem de Ferro, e não sei o que, boneca tal, boneca Y. O pai, quando vê o pedido de um filho, que é um pedido que realmente tem necessidade, tem sentido, ele dá. Ele busca se esforçar, dar o melhor, só não dá se não pode. A não ser que seja um pai egoísta, mas não é esse o caso aqui, não é? Mas, veja, um filhinho que pede ao pai, o pai, claro, acolhe e concede. Talvez não vai conceder do jeito que eu esperava, mas vai conceder. Não vai me deixar de mãos vazias quando eu me colocar na oração e pedir. Queria que você ficasse de pé, vamos cantar. Não vou me prolongar muito não. Eu quero rezar com você, entrando nessa dimensão da figura do Pai. Coloca a mão no seu coração. Se você puder fechar os seus olhos, feche. Se não quiser também, fique como você se sinta melhor.
Mas eu quero que você se sinta nessa liturgia, nesse dia que celebramos São Cristóvão, que você se sinta este filho amado de Deus, esta filha amada de Deus. E talvez quando eu falo, você até sinta saudade do papai e da mamãe que já partiram para a eternidade. Mas eu quero que você sinta esse amor de pai, esse pai amoroso, esse pai misericordioso, esse pai carinhoso. Vamos cantar esta canção tão bonita que nos leva a essa intimidade com o Pai. Meu Pai, abraça-me bem forte. Se você pudesse abraçar, abraça você mesmo. E me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Desde o começo, vamos de novo. Meu Pai, meu Pai, me abraça, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. meu Pai, Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem ti, meu Pai. cante isso, grite, Meu fale, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem o teu amor. só as vozes, meu Pai, este refrão. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem ti. Pela última vez, meu Pai, Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem o teu amor. só o violão agora. Sintamos o abraço desse Pai amoroso, carinhoso. Imagine você no colo desse Deus
que nos ama imensamente. Esse amor sem limites, esse amor absurdo, esse amor que não nos decepciona jamais. Que nós possamos sentir esta presença amorosa desse Pai maravilhoso. E que a nossa oração cada vez mais seja uma oração de abandono nas mãos do Pai, de confiança total no Pai, de um Pai que está sempre a me escutar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.